Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam entre nós. Como de praxe, nós temos alguns avisos importantes, que eu costumo dizer que não são avisos, são convocações. Embora ninguém atendeu essas convocações até hoje. Será por quê, Francisco? Eu acho que não. É preciso que ouçam. Vamos lá. Vamos falar sobre evangelização primeiro. Evangelização infantil, que acontece segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo, de 9 às 10. A premocidade acontece segundas e quartas, das 20 às 21 horas, domingo, de 9 às 10. Temos também para os bebês, que acontece segundas e quartas, das 20 às 21 horas, e domingo, de 9 às 10 também. A mocidade acontece aos sábados, às 14 horas. Tem os estudos sistematizados da doutrina espírita, que acontece todos os sábados, às 17 horas. E tem o estudo do Evangelho, em consonância do Livro dos Espíritos e obra de André Luiz, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h45. Todos estão devidamente convidados. O coral, como eu sempre digo, do qual eu faço parte, acontece todos os sábados, às 16 horas. Como eu sempre digo, não precisa ser cantor, até porque ninguém aqui é profissional. Ninguém canta profissionalmente, né? Nós viemos aqui só fazer a nossa parte dentro das muitas que existem dentro da casa espírita. E tem também o atendimento fraterno, que acontece de segundas e quartas-feiras, às 19 horas. Às vezes precisa dar o nome na recepção. Nós temos aos domingos também, dar o nome na recepção, será chamado durante a reunião.
Nós temos a orientação espiritual, todas as quartas-feiras, dá o nome na recepção, recebe as orientações após a reunião. Temos a visita aos enfermos, às quartas-feiras, a partir das 14h30, esse tem que fazer o pedido na recepção. E temos também a orientação de como é feito o culto no lar. Isso deve ser pedido, solicitado na recepção. Bem, dito isso, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vou passar a palavra para o nosso irmão Francisco, que vai trazer os estudos da noite para nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa para dar sequência aos nossos estudos da doutrina espírita à luz dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu inicio pedindo aos Espíritos de Jesus que me ilumine e me inspire nessa noite para que as minhas palavras possam ser traduzidas, possam ser inteligíveis a todos, que possam entrar nas vossas mentes e descer para os vossos corações, para que nós possamos então ter um bom proveito no aprendizado desta noite. Obrigado aos mentores da casa e ao corpo dirigente desta casa e a Miramês, nosso querido irmão. Obrigado. Vamos trabalhar um tema hoje muito interessante. Uai, Francisco, só esse aqui é interessante? Todos eles são interessantes. Esse é um tema que nos traz... Espera aí, está fora ali. Bem-aventurados aflitos. Quem não está em determinado momento das nossas vidas aflito, angustiado, triste, menoscabado? Às vezes estamos desalentados com algum problema. O problema pode ser de ordem familiar ou de ordem particular, ou mesmo do próprio planeta, de como ele está hoje configurado, como o planeta hoje está andando, na política, na religião, na ciência, na geopolítica. Em todos os aspectos da vida encontramos dissabores, encontramos coisas para nos desagradar e nos deixar aflitos, tristes. E nós precisamos então buscar um alento, compreender a palavra de Jesus que nos ampara nessa colocação. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque é leve o meu fardo, e é suave o meu jugo, e tereis as vossas almas saciadas, acalentadas. Qual que é o fardo e o jugo de Jesus? Nós podemos compreender que o fardo de Jesus resume em duas palavras, quando ele sintetizou todos os profetas e sintetizou todas as escrituras: o amor e a caridade. É nesses dois preceitos fundamentais que nós buscamos compreender as bem-aventuranças.
quando ele diz: felizes dos que sofrem, que serão recompensados. Essa figura que está ilustrada aí na tela é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus nos dá a certeza da recompensa dos sofrimentos para o futuro. Talvez não seja imediato, mas é uma certeza de que aqueles que sofrem resignadamente terão a recompensa. Vamos fazer uma reflexão sobre o Cristo. O Cristo cósmico. Porque muitas vezes nós deparamos com alguém que possa questionar e ter ainda dúvidas sobre o Mestre Jesus, o Divino Mestre, que ainda não o conhecem, que ainda estão a questionar a passagem ostensiva de Jesus aqui pelo plano Terra. Porque não sabem que foi Jesus que é o co-criador desse planeta. Sim. Ele, com a cooperação dos engenheiros siderais, organizou, quem cria Deus. Ele organizou o planeta. Tirando do magma do Sol, como diz o nosso irmão Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Ele, com os seus companheiros siderais, ele tirou a substância incandescente do disco solar e constituiu a Terra. Olha que coisa maravilhosa! Que nós até então não sabíamos. Nós embasávamos o conhecimento da gênese planetária tão somente lá na gênese bíblica, ou na gênese científica, da explosão de um átomo de hidrogênio que criou o universo. Bom, aí já vai uma explanação que demanda tempo, e nosso tempo é curto. Só fica aqui essas duas pinceladas. Jesus organizou o planeta, demorou 4,5 bilhões de anos para chegar no ponto em que nós temos para habitá-lo. Pois bem, a partir daí Jesus recebeu a sua missão, que foi organizar o planeta, mantê-lo e cuidar dele até a transição dele de uma fase de expiação e provas para a regeneração. É o que está acontecendo no momento. Então vamos ler. O arcano do Cristo é tão sublime e tão poderoso na sua divindade que transcende qualquer definição humana. Tão profundo é o seu significado que nunca pode ser medido ou expresso por meras palavras. Só pode ser sentido no silêncio da contemplação espiritual. Bonito, não? Profundo. Nos emociona. O dia que o Cristo entrar no âmago da nossa alma e que nós pudermos respirá-lo profundamente, aí sim, nós já iniciamos, aí nós seremos um discípulo que já está iniciado na caminhada do Cristo cósmico. O Sermão do Monte está lá em Mateus capítulo 5. E o que é o Sermão do Monte? É a síntese aglutinadora dos princípios básicos e irradiadores da doutrina do Cristo, a Boa Nova. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou com seus discípulos, e ele começou a ensiná-los.
Cadê o Sermão do Monte, Francisco? Ele começa dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele diz: felizes os que são pobres de espíritos, porque herdarão a terra. Felizes todos os que sofrem, porque terão um futuro garantido de recompensas. Olha o que eu fiz aqui. Acho que está um pouquinho mais na frente. Sermão do Monte. Essência do ensinamento do Cristo. Como pode ser entendido o Sermão do Monte? O Sermão das Bem-aventuranças, que é a mesma coisa. Pode ser entendido como um código de ética e moral, um padrão de conduta para os homens. Jesus mostra o contraste entre valores eternos do ensino com os valores transitórios do mundo. Ele nos ensina os valores da eternidade, que são interrogáveis e imutáveis, com os valores nossos aqui da terra. Lá no Sermão do Monte, ele nos ensina isso. Jesus mostra a fé superficial dos fariseus com a fé verdadeira que o Cristo apregoa. Quem tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, dirá aquela montanha, transporta daqui para ali, e ela transportará. Então, o Sermão do Monte é essa cinta aglutinadora desse preceito que Jesus nos passa, inarredável para todos nós seguirmos em busca de conquistar a nós mesmos na senda da evolução, na busca do aperfeiçoamento. Agora sim, Mateus 5, 3 a 12. Bem-aventurados. Bem-aventurados quem? Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque terão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que sofrem por minha causa, diz Jesus. E ele diz lá no versículo 12: alegrai-vos, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso ele diz, falando para os discípulos, que para eles perseverarem, para eles suportarem toda a carga de perseguição por causa dele, por causa do Cristo. Porque os profetas também que vieram antes foram sacrificados também. Aqui entra o bem e mal sofrer. Ora, sofrer, aflições. Há duas formas de nós suportarmos as agruras da vida, os sofrimentos. Suportarmos com resignação é sofrer de forma resignada. É o bem sofrer. E o mal sofrer, aquele que sofre revoltado, aquele que fica a blasfemar, a condenar os outros, a xingar, a brigar, a buscar um bode expiatório para os seus males. A culpa não é minha, a culpa é sempre do outro. Sempre ele busca um bode expiatório, ele não assume a responsabilidade dos seus atos, porque ele não tem consciência, talvez não tenha, de que ele é o próprio causador dos seus males. Por isso que Jesus disse que a recompensa das bem-aventuranças, daqueles que sofrem, está no futuro. Só depois que você passar pelo expurgo, que você depilar todos os grilhões da sua alma, depois que você burilar o seu espírito, resgatar os seus débitos através das sucessivas reencarnações, é que você chegará ao ponto de
estar recebendo a recompensa por ter passado por esse vale de lágrimas de sofrimento, de arredar os abrolhos que medram no fundo da sua alma e te faz sofrer. Só depois disso. Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, de modo geral, nem a todos, visto que sofrem todos que se encontram na Terra. Quem não sofre no planeta Terra? Não dissemos isso? Pela própria característica, pela própria categoria do planeta de expiação e provas, é um planeta de sofrimento. É um vale de lágrimas. Lá em Eclesiastes diz, a felicidade não é deste mundo. A felicidade do Cristo não é deste mundo. Aqui é um planeta escola de expiação, de resgate. Por isso que Jesus vem, Ele vem, Jesus, e nos abraça, nos chamando a todos, vinde a mim, vós que sofreis, vinde a mim, vós que estáis cansados. E abraça os pecados do mundo, como pregou algumas religiões. Jesus abraça os nossos pecados, mas não os assume, claro que não, porque Ele estaria derrogando a lei de causa e efeito, a lei do plantio e da colheita obrigatória. Então Ele jamais, Deus não tira a possibilidade de você progredir, de você resgatar os seus débitos. Você contraiu o débito, você tem que pagar de uma forma ou de outra. Talvez não tão somente com sofrimento, porque Pedro nos ensina, o amor cobre a multidão de pecados. Se eu tenho a alma cheia de pecados, eu não preciso sofrer necessariamente. Se em uma encarnação anterior, eu pratiquei horrendos crimes contra meu irmão, se eu quebrei as pernas, dando exemplo, de muitos irmãos meus, eu não tenho que voltar sem pernas, necessariamente, para perscrutar o âmago da minha consciência e falar e pensar assim, puxa vida, eu vim com essas pernas tortas ou com essas sem pernas porque eu devo ter praticado muito mal aos meus irmãos. Não necessariamente. Eu tenho que vir com pernas firmes, boas, fortes, para eu correr atrás do bem a favor do outro, para cobrir a minha multidão de pecados. Não é interessante isso? A lei de causa e efeito existe, sim, nós temos que responder por ela, mas não necessariamente, ipsis literis, da mesma forma que eu pratiquei o mal, eu tenho que sofrê-lo. Não necessariamente. Repetindo, os bem-aventurados, os aflitos, porque o reino deles é o reino dos céus. Não se referia de modo algum aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, o colchão de palha, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha aí, isso é o bem sofrer. Não é interessante? Se nós olharmos o título, o bem e o mal sofrer, o que quer dizer isso? Bem sofrer? Sofrer é bem? É. Porque o sofrer, ele faz com que resgatemos as nossas dívidas. O Emmanuel nos ensina assim. O nosso corpo físico funciona como uma esponja, que drena as emanações deletérias da nossa alma, purificando o nosso espírito, claro. É como uma esponja, por exemplo, o corpo. Uma dona de casa suga a água da pia, da cozinha, a água suja, e espreme na pia. Ela espreme a bucha, né, a espuma, e espremer na pia. É o nosso corpo. Ele recebe, ele somatiza as nossas imperfeições que estão escritas na memória espiritual nossa,
a nossa predisposição para o mal que nós criamos, e nós vamos depurando através da doença, através do sofrimento. O Chico Xavier falou que a doença cura a alma. E é mesmo, isso mesmo que o Emmanuel nos ensina. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está elencada o escopo, os elementos, toda a distribuição sobre essa questão dos bem-aventurados aflitos. Vou lê-la aqui para que nós possamos refletir. Lá diz o seguinte, porque está no quadro lá, não dá para ler, mas nós vamos ler para nós situarmos no que estamos falando. Bem-aventurados aflitos, a justiça das aflições. Se nós temos Deus como justo, infinitamente bom, onisciente, onipresente e onipotente, se nós temos essa concepção de Deus gravada na nossa consciência espiritual, nós aceitamos sim o sofrimento em qualquer circunstância, para que possamos então entender que o sofrimento é por minha culpa, minha imensa culpa, tão somente. Pode ser que alguém sirva de instrumento para me fazer sofrer, mas a culpa é minha, sempre minha. Vamos lá. Causas atuais das aflições. Lá pergunta, quais são as causas atuais das aflições? Todos nós sabemos. São os nossos desvios. É o nosso apego excessivo ao sensualismo, às coisas materiais, deixando de lado a nossa estrutura espiritual, buscando vieses que nos conduzam aos prazeres físicos da matéria, sem contudo pensarmos que nós somos um ser que transcende esse plano. Nós temos muito mais do que essa estrutura, esse escafandro de carne e osso. Nós temos uma alma, um espírito, que é a nossa essência. Causas anteriores das aflições. Ele está dizendo que muitas vezes nós sofremos e que nós perdemos no tempo e no espaço a consciência do que fizemos anteriormente. E que Jesus, Deus, sela a nossa tela búdica, a nossa consciência, a nossa lembrança de vidas passadas, de coisas ruins que fizemos, porque é a indulgência, é a caridade, é Deus nos dando a oportunidade de recomeçar, sem contudo olhar um passado negro, tenebroso, escabroso, das noites de horrendos crimes que praticamos, que palmilhamos por estradas tenebrosas e lá plantamos o mal. Então, as causas atuais que sofrem não estão nessa vida, porque às vezes nós vemos uma pessoa que sofre muito e você perscrutando a vida dele, você vê que ele não fez tantas coisas ruins nessa presente vida. Então está onde? No passado. No passado remoto. Motivo de resignação. Muitas pessoas sofrem, estão sempre ali, resignadas, buscando sempre energia para superar as suas dificuldades, colocando sempre à sua frente uma esperança no futuro, de que amanhã será outro dia, de que aquele momento passará. O Chico, quando estava mocambuzo, surumbático, triste, caído, aí ele falava, mano, me ajuda, mano, eu tenho sofrido tanto, eu trabalho dia e noite em favor dos outros, mas eu estou sofrendo muito, mano. O Emmanuel falava, Chico, isso passa. Isso passa. Quando o Chico estava esfuziante, radiante, rejubilante de alegria no momento, o Emmanuel chegava e falava com ele, Chico, isso também passa, meu filho. Vamos seguir.
O suicídio é loucura. Por que há suicídio e loucura? Há falta na pessoa a capacidade de compreender o bem e o mal sofrer. Ele não entende que o sofrimento é culpa tão somente dele. E ele não consegue carregar a sua cruz. Ele não aceita o sofrimento. Se ele não aceita o sofrimento como uma forma de burilar a sua alma, o seu espírito, o motivo de ele evoluir, depurar, ele blasfema contra a própria lei de Deus de causa e efeito. E ele atenta contra a sua própria vida. Triste, não? Aí é que nós agradecemos de joelhos, com as mãos postas aos céus, a doutrina espírita. E que hoje estamos aqui compreendendo os seus princípios, que são norteadores da nossa compreensão do verdadeiro sentido da vida. Por que estamos aqui? Sabedores que amanhã é outro dia, hoje há tempestade, amanhã haverá bonança. Bem ou mal sofrer, já falamos. O mal é o mal e o remédio. O mal é remédio. Quando nós sentimos que nós estamos mal, triste, que nós estamos sofrendo, é um remédio para o nosso espírito. A felicidade não é deste mundo. Está lá em, como eu falei, em Eclesiastes. A felicidade realmente não é desse mundo. Só nós admitimos que o planeta Terra é de expiação e provas. Aqui não há felicidade. Há lampejos de felicidade, porque há momentos em que nós transcendemos a nossa estrutura humana e sentimos o prelibar da verdadeira felicidade. Nós experimentamos a felicidade em um determinado momento. Qual de nós nunca se sentiu assim? Feliz, radiante, esfuziante. Não por uma causa material, uma causa aparente. Você transcende essa sua estrutura humana e começa a respirar os eflúvios divinos de Jesus, da sua luz, da sua perfeição. Sim. Qualquer um de nós somos capazes de fazer isso, através da meditação, da contemplação, ou de uma oração, saída do âmago da alma. A perda de pessoas amadas, nós só compreendemos quando nós entendemos os princípios da lei da reencarnação. De que, quando perdemos um ente querido, há uma razão de ser. Aquela pessoa cumpriu a sua missão até aquele momento, principalmente quando se trata de um bebê, de uma criancinha, que às vezes desencarna em tenra idade. Nós não compreendemos. Às vezes até blasfemamos que Deus não é justo. Ou, por exemplo, que num acidente de carro, onde tinha uma pessoa velha e o jovem desencarna e o velho fica. Oh, por que o velho não foi? Por que o jovem não continuou vivendo? Porque não compreendemos ainda esse mecanismo. As mortes prematuras, né, como já falamos, mortes de bebês que nós não compreendemos. Às vezes a gente fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é? Por exemplo, voltando ao exemplo, num acidente de carro, tem uma pessoa tida como uma pessoa não grata. E tem uma pessoa tida como boa, pessoa, né, assim, que tem um conceito muito bom na praça. E aquela pessoa boa desencarna, aquele mal fica. Você não entende. Por quê? Se fosse um homem mau, teria morrido. Por que isso, gente? Porque justamente aquela pessoa boa cumpriu ali os seus desígnios de Deus, cumpriu ali a sua missão. Chegou no momento em que ela conseguiu passar a régua nos seus débitos, pelo menos naquela reencarnação. Os tormentos voluntários. Quanto de nós às vezes sofremos que não é
necessariamente uma expiação ou uma prova. São os males que nós cultivamos com as nossas próprias mãos nessa presente vida. Ao invés de nós resgatarmos, nós vamos acumulando mais débitos. Olha que triste, não? Por isso é que nós temos que prestar atenção nos nossos atos. Saber o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Eu estou acumulando débitos ou eu estou resgatando? Porque a reencarnação nos dá essa possibilidade de resgate. O Emmanuel disse que a reencarnação é um carnê do baú das dívidas que a gente tem. E cada reencarnação é um boleto daquela dívida que nós temos lá nas Casas Bahia. E quando nós descemos à Terra, numa reencarnação, nós quitamos uma folhinha daquele boleto. Ele até diz que muitas vezes, quando nós estamos na erraticidade, nós queremos descer o planeta Terra e cumprir com todas as nossas dívidas. Numa reencarnação só, nós queremos saldar o nosso débito. Aí Emmanuel diz assim, às vezes não é possível, a pessoa não é capaz de suportar tamanha agrura. E muitas vezes as pessoas pedem para passar por aquelas provas e chega no momento que ele fale, ele vai à falência, ele não consegue resgatar. O que ele acontece? Ele coloca fim à sua própria vida. A desgraça real. O que é a desgraça real que nos ensina a doutrina espírita? Que nós sofremos aqui na Terra e achamos que é uma desgraça real, não é? O maior sofrimento é o sofrimento que nos aflige no âmago da nossa alma. É os sofrimentos que nós descobrimos que temos débitos num passado distante que nós não conseguimos ainda resgatar. E quando nós chegamos no mundo espiritual é que descerra o véu da nossa ignorância, que nós saímos dessa prisão do corpo físico e temos uma visão ampliada da alma no mundo espiritual, nós vamos ver todas as nossas mazelas. Aí sim, aí nós vamos ver a desgraça real. A tristeza que vai sobrevir sobre nós. O arrependimento. E aí nós temos que pedir encarecidamente para retornar ao plano espiritual e pagar o nosso carnê do baú. O plano espiritual não, o plano material. A melancolia, a tristeza. Muitas vezes nós nos pegamos tristes, mocambus e não sabemos por quê. É porque a nossa consciência, ela volve a um passado distante, onde descansa os abrolhos da nossa alma, os espinhos que nos espeta de vidas passadas, de débitos que nós contraímos, e nós nos pegamos tristes, porque está lá na nossa memória espiritual tudo isso. E aí nós entramos nesse mundo, no passado, num lampejo de consciência, de um passado distante, de sofrimento, e entramos num estado de melancolia e tristeza. O verdadeiro silício, nós já falamos, né? Aqui outra pergunta, deve-se pôr termo às provas do próximo? O sujeito está lá num leito de dor, sofrendo terrivelmente uma dor, de uma doença que ele não vai recuperar. Aí vem alguém falar, vamos praticar a eutanásia. Muito polêmico, né? Pratica ou não pratica a eutanásia? Tira, abreviar a vida do outro. A doutrina espírita diz que não. Só Deus pode fazê-lo. Só Deus. Aí nós perguntamos também, vamos dar asas à imaginação, quando nós procuramos, por exemplo, um médium espírita que faz curas através das mãos de um médium, os espíritos benfeitores, e eles curam, por exemplo, um câncer de alguém que para aquela pessoa é um karma, é um resgate, ele continuar com aquele câncer, e você vai lá e debela o câncer. É muito complicado falar sobre isso, porque quem sou eu, quem somos nós para julgar? Agora, pode acontecer. Vai lá e abrevia o sofrimento do sujeito, que é a ferramenta para ele burilar o seu espírito. Então, é muito complexo.
o sacrifício da própria vida a favor do outro. O sujeito está afogando e você se atira no lago e arrisca sua vida para salvá-lo. É um ato altruísta, de heroísmo. Mas se você fizer, sem contudo valorar a sua vida e pensar assim, se eu morrer, não estou preocupado não, estava querendo morrer mesmo, aí não, aí você está suicidando, ele está afogando e você vai salvá-lo, mas diante do seu propósito, você está cometendo suicídio. É o que explica a doutrina espírita. Bom, aqui nós já descrevemos, não há necessidade de fazer. Agora vem, um por uma, as bem-aventuranças que está lá no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Engraçado, coincidiu, né? Capítulo 5 de Mateus e no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Vamos refletindo aí. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Veja que Jesus nos dá o alento para o sofrimento. Ele nos garante que nós devemos perseverarmos, né, diante das agruras da vida. Porque se sofremos, a culpa é tão somente nossa. Por mim, minha culpa é minha imensa culpa. Pequei contra mim mesmo. E se eu pequei contra mim, eu estou pecando contra uma criatura divina de Deus. Então eu peco contra Deus também. Bem-aventurados que creem em Deus sem vê-lo. Difícil não, lá no início, nos primórdios da civilização, quando aqueles homens inspirados por Deus, por Jesus, para plantar a fé na terra, e aqueles homens não tinham, assim, elementos para acreditar num ser que eles não viam. Por isso é que surgiu na terra muitos deuses, o politeísmo. Porque o homem não estava preparado para crer num ser supremo, onisciente, onipresente, onipotente, que eles não viam. Então, houve uma dificuldade muito grande. Então, eles tiveram uma capacidade tremenda para convencer as pessoas. Imagina Abraão, falando de Deus, um Deus único. A importância do judaísmo no mundo, pregando que existia só um Deus. Os profetas dizendo que só havia um Deus. Enquanto em muitos lugares eles pregavam politeísmo. Um Deus antropomórfico. Um Deus de carne e osso. Por que Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele fez a pergunta para os espíritos, para o espírito de verdade? Ele perguntou na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Ele não colocou Deus como homem. Quem é Deus? Que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Suprema causa das coisas, onisciente, onipresente e onipotente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer
Mas aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento, o Espírito como sabedoria, o Espírito como luz, o Espírito como governante, né, de si mesmo. O Espírito que já adquiriu o autoconhecimento. Então, deles é o reino dos céus. Porque se eles pecam, não têm a consciência do que pecam, porque não têm gravado a sua consciência as leis divinas ainda. Por isso que deles é o reino dos céus. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque se vocês não comportarem como elas, da simplicidade, da espontaneidade, da honestidade, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque a criança, ela ainda é pobre de espírito, ela não está ainda madura. Vão tocar, senão não vai terminar não. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Repetiu. Eu estou aprontando a confusão aqui. Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Repetiu também. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus e a samaritana no poço. Olha que interessante. Sempre que eu vou tomar água, eu digo assim: não vou oferecer para vocês essa água, porque vocês vão beber e vão ter sede de novo. Vamos beber dessa água de Jesus, porque se beberem, jamais terão sede. Jesus estava viajando e ele parou numa região da Samária, no poço de Jacó. Era um poço onde as pessoas tiravam água para beber. E nesse instante, ele sentou ao lado do poço e veio uma senhora samaritana para pegar água. E ele pediu a ela água. Ela disse assim: mas como você me pede água, se um samaritano não pode falar com um israelita, com um judeu? Aí Jesus disse: pois então, esta água que você bebe, que você tira do poço, se você beber dela, você terá sede, mas a água que eu te der, você jamais terá sede. Então, naquele momento, a mulher estava ali, entendendo que o que Jesus falava era sobre a água do poço. E não era da água do poço. Era da água do seu ensinamento, do reino de Deus, do reino dos céus. Então, o que tem a ver isso aí com as bem-aventuranças? É o que Jesus está nos dando. A água verdadeira, que vai matar a nossa sede espiritual. Essa água que vai regar as entranhas do nosso ser com energias sublimadas que vêm de Jesus, para que floresça no âmago da nossa alma as flores benditas do seu Evangelho, a árvore do seu Evangelho. Por falar em árvore, eu tenho feito uma palestra sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde Jesus diz que ele está transplantando a árvore do Evangelho dele da Palestina, porque lá eles não souberam regar a árvore do seu Evangelho. O povo da Palestina não soube irradiar para o mundo os seus ensinamentos. Então, ele teve que transplantar para o Brasil. O Brasil com formato de coração do mundo, aquele formato geográfico do mapa do Brasil, ele elegeu como coração do mundo e pátria do Evangelho, que aqui seria a terra do futuro, que abrigaria todas as nações e mataria a sede e fome de justiça de todos os povos da terra. E aí é que entra o Brasil como uma ponte
para a passagem do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração. E todos nós fomos chamados, os trabalhadores de última hora, para esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje. Entenderam, como diz aí, o link? Brasil, Coração do Mundo para todo o Evangelho, do Humberto de Campos. Maravilhoso o livro. E no livro também A Caminho da Luz, que são, os dois livros são colorários um do outro. E foram escritos em 1938, todos os dois livros. Eu acho que eu já fiz a palestra aqui sobre Brasil, Coração do Mundo para todo o Evangelho. Acho que sim. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que interessante. Todos os gêneros de fome e sede ainda não foram saciados na Terra por minha conta, porque falta o entendimento e a prática das leis naturais, de amor e caridade, claro. Entre estes nobres sentimentos, a fraternidade, a que mais deve ser observada. Olha a fraternidade aí. Sem a qual é impossível a liberdade e a igualdade entre os povos. Veja, sem a fraternidade não há liberdade e igualdade. Pense nisso. Sem a fraternidade, sem o amor fraterno, não há, então, liberdade e igualdade. Vai haver sempre alguém para explorar alguém. Lá na pergunta 812 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os homens se entenderão quando praticar a justiça. O sentimento de justiça é inato, é germen que o homem traz na alma e que se pronunciará quando o senso moral também se desenvolver. A prática da regra áurea: não faça ao outro aquilo que você não queira que faça contigo. É isso. Então, a justiça só será plantada na terra no dia em que o homem observar, então, esse preceito do amor e da caridade, da fraternidade e da igualdade. A missão de Jesus versus a nossa missão. Está lá em Mateus 28, 16, 20. O texto base é os 500 da Galileia. Os 11 discípulos foram para o monte. Isso na 8ª aparição de Jesus. E ele disse: vão para o monte, porque lá eu os encontrarei. E lá Jesus, quando aparece para a multidão, os 500 da Galileia, ele diz: vocês são os meus pregadores, os meus discípulos. Vocês sairão pelo mundo a pregar o meu evangelho. E ele disse: se vocês chegarem em determinado lugar e alguém não os receber, não se importem, sacuda a poeira da sandália e segue em frente. O que é a poeira da sandália? É a rejeição daquele que o evangelho de Jesus bateu na porta dele e ele rejeitou. Aí você pega o seu embornal alçado ao seu ombro e siga em frente a levar a palavra de Jesus. Então, os 500 da Galileia somos todos nós que fomos chamados por Jesus para pregar o seu evangelho, para levar até os confins da terra a sua palavra. E quando ele conclamou a todos, e ele elegeu o povo judeu para fazer o plantio da árvore do seu evangelho e regá-la para que ela desse bons frutos, eles não o fizeram a contento. E ele então, desolado, transplantou a árvore do seu evangelho para a nossa nação, o Brasil. Vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. Nós precisamos pensar nisso como uma missão, como um compromisso que nós fizemos. Quando nós estávamos todos indistintamente na erraticidade no mundo espiritual, que nós pedimos para reencarnar, para nós resgatarmos os nossos débitos e participar desse momento sublime. E quem diz isso não sou eu que estou dizendo, é o Bezerra de Menezes. Esse momento é sublime, dessa passagem, né, do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração. Todos nós somos trabalhadores dessa hora, da última hora. Se nós pensarmos como que nos conclama o Bezerra de Menezes, nós vamos fazer uma meditação, uma contemplação, para escutar o nosso passado, o nosso presente, e nós vamos ver que nós temos essa obrigação. Nós temos na nossa mão essa ferramenta para ajudar o planeta a passar de expiação e provas para a regeneração. Quando, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, diz: no estado de errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Nós temos consciência do que nós vamos passar aqui nesse planeta? Nós temos consciência? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Por isso que Jesus disse: resignai-vos diante do sofrimento, porque vocês precisam desse momento para vocês burilarem os seus espíritos. Aí vem Paulo e nos ensina, está lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes diante da tribulação, perseverai-vos na oração. O que ele está pedindo? Ter paciência e orar sempre, né? E ter sempre ali a capacidade de poder absorver os impactos da vida com resignação. Os tempos são chegados. O momento da transição planetária chegou, que Jesus tanto prometeu. Tanto falou. Que haveria ranger de dentes, que haveria fome, guerras, nação contra nação, povo contra povo, mãe contra pai, pai contra mãe, filho contra pai. Isso está acontecendo no mundo. Resignemos, tenhamos fé e coragem para suportar essas agruras da vida, porque é o expurgo. Maremoto, terremoto, guerras, está acontecendo a todo momento. Neste momento agora, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, o furacão Milton está varrendo a Califórnia. Com mais de 300 km por hora. Imaginem vocês, eles passaram há um mês por um furacão, o Eliane, eu acho o nome. Triste, não? Tudo isso é expurgo, meus amigos. Tudo isso é expurgo que nós estamos sofrendo. E Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras. Ele deu a certeza de tudo isso. Vamos acelerar aqui para a gente terminar. E terminamos. Terminamos aqui o nosso dever dessa noite. Tá certo? Reverenciando a doutrina Casa Espírita, acolhedora, consoladora e esclarecedora. Então, a todo momento, nós devemos imaginar essa casa como se fosse um porto seguro, onde nós nos ancoramos no nosso barco da vida, e o barco de sucessivas reencarnações nos mares da existência, para podermos buscar aqui a água doce de beber, que o oceano, que muito embora seja muita água no oceano, não pode nos dar. A água da vida, a água de Jesus, a casa espírita, a casa de Miramês. Muito obrigado a todos, que nós tenhamos Bom, antes de mais nada, eu peço a vocês, tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou? Se eu não souber, eu vou anotar e vou trazer na próxima palestra. Ou encaminhar via telefone, como achar melhor. Eu faço isso, eu prometo fazer. A minha única dúvida dessa palestra que você fez aí foi
casos ou não? A doutrina espírita fala sobre o suicídio. Deixa eu ver se eu tenho aqui, para não ficar fora. O suicídio é loucura. A calma e a resignação e a fé no futuro é para o espírito o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quer dizer, se o sujeito atenta contra a sua própria vida, ele está, de certa forma, fora desse contexto de busca, de encontro dele mesmo, de compreender a si próprio. Ele foge, é uma espécie de... é uma fraqueza espiritual, e que requer muita ajuda, sim. Eu trabalhei no CVV, Centro de Valorização da Vida, com pessoas com grande potencial para o suicídio. E, graças a Deus, lá a gente conseguia desviar das pessoas essa ideia macabra, terrível. Conseguimos muito lá no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Então, o suicídio, ele é um ato tenebroso, né? Você tentar contra a sua própria vida. Resignação não teve nada. Aí ele não tem resignação do sofrimento. Não soube, talvez seja falta de esclarecimento, seja de uma religiosidade qualquer, seja de uma fé, porque o sujeito que tem fé, ele sempre acredita que o futuro será melhor, amanhã será outro dia, ele vai sempre superar essa tormenta, ele vai sempre passar desses vales de lágrimas, ele vai chorar hoje, mas amanhã ele vai sorrir, ele vai ter dentro de si um alento, uma capacidade de superar a si próprio. Então, é por isso que a gente tem que ter muita paciência com as fraquezas humanas. E muitas vezes nós temos gravado na nossa memória espiritual os pendores para o mal. E se nós não perscrutarmos através de uma meditação, de uma autoanálise, tem um livro muito bom que chama-se Renovando Atitudes, que é do Hamed. Ele é um livro de autoajuda. Eu até fiz palestra sobre ele recentemente. E tem mais 2 livros dele, Dores da Alma e Prazeres da Alma. É do Hamed e do Francisco do Espírito Santo Neto, o médium. Uns livros muito bons. Ele aborda essas questões todas. Então, ele lida com essa questão do suicídio, do aborto, da eutanásia, essas questões que nos afligem a todos e que nós ficamos no beco sem saída, por onde começar. Nós temos que buscar o quê? Na doutrina espírita, compreender tudo isso. Tudo reside no quê? Fraquezas humanas. E a fraqueza de espírito é o quê? É a falta de esclarecimento, é a falta de luz, são trevas. E nós precisamos, se você conhece alguém que tem algum pensamento desse, tenta ajudá-lo, mostrando para ele os princípios da doutrina espírita, quem sabe ele vai despertar. Porque é assim, algumas pessoas despertam com o cantar de um passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com uma boa música, talvez com uma martelada ou com uma bomba atômica. Então a gente tem que ter paciência para despertar. Então, batei-vos e a porta vos abrirá. Jesus nos ensinou? Então, vamos bater a porta, vamos buscar e nós acharemos. Olha, muito obrigado, desculpa aí alguma coisa que a gente não deixou clara, e na próxima oportunidade estaremos juntos novamente para falar de coisas edificantes, de coisas que vão sempre nos promover. Obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, nós vamos chegando ao finalzinho da nossa reunião dessa noite. Só lembrando aqueles que tiverem a vontade de tomar um passe, por favor, formem uma fila aqui à direita. A gente só pede a caridade do silêncio para não atrapalhar dentro da câmara de passe. E vamos agradecer a Jesus, né? Que sem o amparo do mais alto, a gente não teria conseguido chegar até aqui com tantas informações. Que rogamos a Jesus, esse mestre maior, esse irmão querido, que continue a nos amparar, continue a nos iluminar, nos guiar nos nossos caminhos, nos fortalecendo sempre, Jesus, com um bom ânimo, para que possamos trilhar nesse mundo de tantos desafios e oportunidades de crescimento.
Jesus nos conduz em segurança aos nossos lares e às nossas famílias, que os nossos lares possam ser abençoados com muita paz, muita saúde e harmonia. Divino Mestre, te pedimos por esse planeta que passa por tantas transformações, tão benditas segundo a vontade do Pai, que possamos todos nós recebermos todo o conforto, amparo e esclarecimento para podermos passar por isso, meu Jesus. Fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, são com Deus e paz profunda a todos.